Então, a gente já aprendeu a mover arquivos, copiar arquivos, criar pastas, renomear esses arquivos ou pastas. E agora, como é que a gente exclui um arquivo indesejado, né? Então, a gente criou aqui a pasta novo nome, a gente tem alguns arquivos. Tá? Eu vou fazer o seguinte, esses arquivos estão dentro da pasta aula, documentos, novo nome. Eu vou pegar esses dois arquivos e vou deletar. Então, eu selecionei os dois e pressionei a tecla delete. Ele pergunta, tem certeza que deseja mover esses itens para a lixeira? Sim. Vamos minimizar todas as janelas, tecla de atalho Windows mais D. E lá eu tenho os arquivos aqui, caro e exemplo, os dois que eu acabei de remover. Eu posso pegar esses itens, selecionar os dois apenas que eu quero e restaurar os itens selecionados. Ok? Ainda tem dois ícones que eu excluí em outro momento. Posso fechar e até esvaziar essa lixeira. Bom, então tinham dois itens. Vou confirmar que eu quero esvaziar, então excluir permanentemente. Então, dois itens eu restaurei e dois itens eu excluí permanentemente. Os itens excluídos permanentemente não são passíveis de recuperação com as ferramentas padrões do Windows, apesar de que tenha ferramentas de mercado que possa fazer isso. E o que ocorreu com os dois itens que eu restaurei? Anota como regra, está no teu material, tem que destacar como regra. Itens restaurados retornam ao local de origem. Então, quando eu for lá na pasta novo nome, está aqui de novo os dois arquivos. Por quê? Itens restaurados retornam ao seu local de origem. Agora, se eu quiser, ao invés de deletar eles, enviando para a lixeira, remover eles permanentemente direto, tá? Eu pressiono Shift mais Delete. Então, somente Delete envia para a lixeira, Shift mais Delete mudou a pergunta. Agora ele diz, tem certeza que deseja excluir permanentemente esses dois itens? Sim. Saiu de novo o nome, e agora quando eu vou para a lixeira ela está vazia, porque os itens não vieram para a lixeira. E Shift mais Delete exclui permanentemente. Outra forma que a gente exclui, outra situação que a gente exclui permanentemente, é quando removemos um arquivo ou uma pasta de um pendrive, por padrão ele é removido permanentemente, ou de computadores da rede também, por padrão é removido permanentemente. Tudo isso está no teu material, lá com ainda mais informações detalhadas sobre a exclusão de arquivos e pastas. Muito, muito importante esse item. Já caiu muitas vezes em prova, né? Então agora a gente vai ver como eu faço a seleção de arquivos. Tem um esquema bacana no teu material, deixa eu te mostrar ele aqui. Olha só, esse esqueminha aqui bem interessante, que vai dizer cada coisa que eu vou explicar agora. Então, acompanha, muitas vezes o pessoal gosta de imprimir isso, colocar na parede, fazer um estudo bem detalhado desses itens que eu vou te explicar neste momento. Então vejamos, deixa eu me organizar aqui. Olha só, tenho aqui esses 4 itens na tela e eu quero selecionar eles de forma contínua, do primeiro até o quarto. Então eu clico no primeiro, vou manter agora a tecla Shift pressionada, Shift, e agora eu vou clicar no último. Então quando eu uso Shift, é uma seleção contínua, do primeiro até o quarto. Contudo, se eu quiser agora selecionar o primeiro e o quarto, eu vou clicar no primeiro. Ao invés de Shift, eu vou manter a tecla Ctrl pressionada. Então, mantive a tecla Ctrl e vou clicar no último. Quando eu clico no primeiro e no último, mantendo a tecla Ctrl pressionada, eu seleciono o primeiro e o último. Então, o Shift é seleção contínua, primeiro até o último. E o Ctrl, seleção alternada, um e outro. Quando eu tenho vários itens selecionados, eu quero remover a seleção de itens específicos, eu posso também utilizar o Ctrl. Então agora eu tenho os 4 itens selecionados, eu vou manter o Ctrl pressionado e vou clicar em um item que eu quero tirar a seleção. Agora eu tirei a seleção de teste 2, mantendo a seleção dos demais itens. Mantive a tecla Ctrl pressionada para isso. Se eu quiser fazer a seleção de todos os itens da tela, dessa pasta, eu vou pressionar Ctrl mais A.
Cuidado com a pegadinha da hora da prova. Lá no Word, para selecionar todo o documento, é Ctrl mais T de tudo. Só que aqui no Windows Explorer, para selecionar todos os arquivos, é Ctrl mais A, do inglês All. Então, cuidado, eles gostam muito de fazer essa confusão na hora da prova. Maravilha? Então, as formas de eu conseguir selecionar arquivos e pastas. Concluímos então assim as principais funções alternativas do Windows Explorer, janelas de manipulação de arquivos e pastas. Vejamos agora os programas nativos do Windows. O primeiro programa nativo que a gente vai ver é o Paint. Esses programas eles são denominados nativos porque eles vêm com o Windows. Tu não precisa instalar eles separadamente. A instalação normal do Windows ele já está contido, ok? Então, vamos verificar aqui. O Paint, que a gente vai começar, ele está aqui. Mas eu quero te mostrar onde é que ele realmente mora. Ele está aqui porque eu uso ele com frequência. Ele já está na primeira parte do menu iniciar. Mas, onde que ele realmente mora? Em todos os programas, acessórios. Aqui que estão os programas nativos que a gente vai trabalhar. E aqui está o Paint. O Paint é um programa simples para eu criar imagenzinhas, desenhos, né? Quando a gente está aprendendo a mexer no computador, as crianças, a primeira coisa que faz é uma casa, né? Bota o chão para não rodar no psicotécnico, faz ali um quadradinho bem direitinho, teto e uma porta. Maravilha, que casa linda! Agora, claro que não vai cair na prova como tu desenha uma casa no Paint, não é esse o objeto da tua prova, né? Senão seria um teste para entrar na pré-escola lá. O que eles querem saber são alguns detalhes mais complexos. Por exemplo, qual o formato que eu posso salvar um arquivo aqui no Paint? Por padrão, ele já me sugeriu PNG. Esse foi o formato padrão. Existe o antigo BMP, né? JPG, GIF, TIFF ou PNG. E o primeiro que ele me sugeriu foi o PNG. Então, esses formatos disponíveis no Paint são importantes. Pode anotar aí, BMP, JPG, GIF, TIFF e PNG. E as extensões de arquivos permitidos pelo Paint. Nosso próximo item é o bloco de notas. O bloco de notas está aqui, que eu já coloquei, fixei ele na barra de tarefas. Ele pode ser encontrado também em todos os programas acessórios bloco de notas. Bloco de notas permite eu criar arquivos de texto puro. Texto puro não tem formatação, não tem imagem, tabela, figura, nada disso. E qual é o formato padrão de arquivos no bloco de notas? .txt. .txt é um arquivo de texto puro. Ao contrário do bloco de notas, eu tenho o WordPad, que ele permite, o WordPad, criar textos ricos. Agora, esse texto aqui, ele já pode ter uma formatação. Aumentando aqui a fonte, eu posso colocar cor, certo? Eu posso colocar alguma parte desse texto em negrito, eu posso mexer em recuos, eu posso mexer em margens. Então, ele já tem uma série de configurações, imagens, desenhos. Isso é texto rico. O contrário de texto puro é texto rico. Texto puro.txt e texto rico aqui no WordPad, ele tem como padrão a extensão RTF, Rich Text Format, o formato de texto rico. Mas ele também permite salvar em documento Office OpenXML ou Open Document, ou ainda documento de texto, que é o .txt. O que é esse documento Office OpenXML? É o formato do Word a partir da versão 2007. A partir da versão 2007 do Word, ele segue o padrão XML, por isso que a extensão do Word, nas versões de 2007 para frente, é .docx. Então, se eu salvo com esse documento Office OpenXML, a extensão fica .docx. Open Document Text é o formato do Writer, que é o concorrente do Word e compõe o LibreOffice. O formato do Open Document Text vai dar uma extensão .odt. Então vamos lá. Este aqui .rtf, .docx, .odt e .txt. RTF, docx,
ODT, TXT. Ok? É importante saber as extensões, que são aquela terminação do nome do arquivo. Maravilha, esse foi o WordPad. E depois do WordPad a gente tem o estudo lá no nosso material da calculadora. Mas César, o que eu vou estudar em calculadora? Calculadora, o que ele faz além de fazer 2 mais 2 é igual a 4? Opa, tá desligado o meu teclado numérico. 2 mais 2 é igual a 4. Agora sim. Então, o que eu vou estudar além disso? Tem algumas coisas específicas. Por exemplo, tem que saber que a calculadora, além do padrão, ela tem um modo científico. E no modo científico eu tenho funções mais complexas. Isso pode cair na prova. E uma única vez caiu uma coisa que eu acabo contando hoje como curiosidade, porque nunca mais aconteceu e duvido que aconteça. Perguntaram se na calculadora do Windows 7 era possível controlar leasing de veículos ou economia, o consumo de combustível. E todo mundo disse que não, bem capaz, isso não é possível. E era certo. Eu posso, através da calculadora, fazer planilhas para leasing de veículo e verificar a economia, consumo de combustível. Maluco, né? Então isso aí caiu uma vez. Só que eu destaco isso nas aulas para dizer que tu não tem que enlouquecer com essas questões de pessoas loucas, ok? Isso é questão de pessoa louca. Tu não vai pegar essa questão aí, fritar tua cabeça e querer matar todos os menus do Windows. Não vai conseguir absorver tudo isso para aplicar na hora da prova. Essas questões de louco, tu faz no exercício, e cair de novo, tu vai lembrar pelo que tu fez no exercício. Mas não sai agora querendo explorar todos os menus possíveis do Windows, porque tu vai deixar de estudar outras matérias importantes que têm maior probabilidade de aparecer na hora da prova. Ok? Por fim, eu quero destacar aqui para ti que tu tem a possibilidade de conversão de unidades e cálculo com datas também na calculadora do Windows. Esse é o nosso conjunto de aplicativos destacado aqui, aplicativos nativos do Windows que vêm junto com o Windows. Não precisa ser instalado separadamente. Nosso próximo tópico são as ferramentas de sistema. São itens que auxiliam a gente a fazer manutenção do sistema operacional. São diversos itens nativos do Windows, vêm junto com o Windows, e facilitam então as operações de manutenção do nosso sistema. O primeiro que eu tenho em tela aqui é o agendador de tarefas. O agendador de tarefas não é uma agenda de compromissos, não é para a gente marcar que a gente tem que ir no médico, que a gente tem que ir na feira, e sim para a gente agendar tarefas que serão executadas automaticamente pelo computador. Então, quando a gente cria uma tarefa, a gente indica para o Windows o que ele vai executar, quando que ele vai executar, e também a gente indica para ele quais as permissões. Ele pode executar com uma permissão específica de acordo com o que eu configurar. Então, uma tarefa básica de agendamento, eu vou dizer um nome, qual vai ser? Vou botar aqui um nome teste. O disparador aqui, essa parte que é a mais importante, tu saber quando que ele vai ser disparado. Então ele pode ser disparado diariamente, semanalmente, mensalmente, uma única vez. São todos disparadores síncronos, que depende de uma sincronia com o tempo, né? Cronos, né? O deus do tempo. Então, são disparadores síncronos. E tem outros 3 disparadores assíncronos, isto é, não é de acordo com o tempo, sim de acordo com algo que acontece. Então, ao iniciar o computador, eu não sei quando o computador vai ser iniciado, mas quando ele for, a agenda, o agendador de tarefas vai disparar a tarefa agendada. Ao fazer o logon, isto é, ingressar na tua conta do Windows, ou quando um evento específico for registrado. Isso é um gatilho. Quando uma coisa acontecer, faz outra. Então, são 4 os disparadores síncronos, diariamente, semanalmente, mensalmente e uma vez com uma data específica. Ou 3 disparadores assíncronos, ao iniciar, ao fazer logon ou quando um evento específico for registrado. Eu depois coloco qual ação. Por exemplo, uma ação clássica que é colocada no agendador de tarefas é a varredura do antivírus. Pode colocar, por exemplo, para toda sexta-feira, ao meio-dia, faz um almoço mais longo com os colegas de trabalho,
toda sexta-feira ao meio-dia, o antivírus vai fazer uma varredura no teu computador. Aí, meio-dia, tu vai almoçar e deixa lá o computador trabalhando sozinho. Automaticamente, o antivírus já vai ser acionado e vai passar uma varredura completa. Ok? Então, esse é o agendador de tarefas. O próximo item que a gente tem aqui é o desfragmentador de disco. O desfragmentador de disco, eu tenho aqui também limpeza de disco. Tá? Deixa eu tirar aqui da frente para tu só ver o desfragmentador. Desfragmentador de disco, ele vai auxiliar a organizar os dados de forma consolidada. A palavra forte da hora da prova é de forma contígua. Vou escrever para ti. Os dados, eles vão sendo armazenados no computador de forma fragmentada, todo quebradinho. E o desfragmentador organiza os dados de forma contígua no disco, ok? Essa é a palavra da hora da prova. Contíguo, o que é contígua? É juntinho, consolidado e em sequência. Tudo um do ladinho do outro. Isso que serve o desfragmentador. Por isso que o pessoal diz, teu computador está lento. Passa o desfragmentador. Em verdade, o que ele vai fazer é porque está muito bagunçado o teu disco e ele vai organizar os fragmentos de forma contígua. É igual quando tu tem que organizar o teu quarto. Lá pelas tantas, demora muito para tu achar uma roupa, porque o teu quarto está muito bagunçado. E tu vai lá e organiza as tuas roupas. Isso torna o processo de tu te arrumar, de tu achar roupas mais eficiente, né? Tu te arruma mais rápido, tu acha as coisas mais rápido, tu aumenta a eficiência no processo de achar as roupas. Acontece a mesma coisa com o Windows no seu sistema de arquivos. Os arquivos eles vão ficando bagunçado, daí tu passa o desfragmentador. Todos os fragmentos dos dados são organizados de forma contígua, aumentando a eficiência ao acesso aos dados e também tornando mais eficiente a utilização do espaço disponível. Quando tu organiza o teu armário, não sobra espaço no armário? Claro, porque coisas organizadas, certo? Eles deixam o espaço disponível certinho um do lado do outro e não um espacinho perdido em cada canto. A mesma coisa acontece com o disco. Quando tu passa o desfragmentador, também torna mais eficiente o uso do espaço já disponível. Mais importante, o desfragmentador não remove nada. O desfragmentador ele não vai remover nada do teu computador, só organizar. Maravilha? No nosso próximo item, eu fechando o que a gente já viu, o próximo é o Informações do Sistema. Ele traz um resumo do sistema como recursos de hardware e também de software. Ok? Então aqui eu tenho recursos de hardware. Quais são os hardwares conectados a esse computador? Ele vai mostrar tudo aqui para mim, memória, tudo certinho de hardware. Informações bem estranhas ali que a gente nem entende, né? Mas, por exemplo, aqui tem um VGA, adaptador VGA gráfico. É uma placa de vídeo. Tá? Além das informações de hardware internos, eu também tenho outros componentes externos, como o CD-ROM. Depois disso, eu posso verificar aqui o ambiente de software. E no ambiente de software, eu posso ver os drivers do sistema. E isso eu faço uma parada aqui para te explicar qual é a diferença de driver para drive. Ali na informação de sistema, na parte de software, eu vi driver com R. E driver é um software que informa ao sistema operacional como é o seu funcionamento. Ficou ambígua essa minha frase, né? Então, o seu funcionamento, quero me referir ao funcionamento do driver. Então, é um software que informa o seu funcionamento ao sistema operacional. Vamos botar assim? Informa o seu funcionamento ao sistema operacional. Isso é dica de redação, né? Não pode deixar uma frase ambígua. Quando eu botei antes, ela estava ambígua, agora está melhor, né? Software informa o seu funcionamento deste software, do driver, ao sistema operacional. E o que é um drive? É um hardware. O hardware, por exemplo, um drive de CD. É aquele equipamento que tu conecta
tu coloca o CD, ou um drive de DVD, ou ambos, ok? Drive é um hardware, driver é um software. Informações de sistema, eu estou vendo aqui, drivers. Então são os drivers dos dispositivos, dos hardwares que estão em funcionamento nesse computador. Várias informações que eu posso verificar aqui no sistema. Seguindo nas nossas informações de sistema, eu tenho limpeza de disco. Limpar aqui. Agora, o que é o limpeza de disco? Auxilia o usuário a remover informações que não são necessárias permanentemente. Muitas vezes que tu quer fazer uma limpeza no teu computador, porque ele está lento, ou aquele teu primo que fez uma aula do curso técnico e acha que ele vai dar manutenção no teu computador, ele diz, não, deixa para mim. Eu vou fazer uma limpeza aqui e teu computador está muito lento. Vou excluir o que não precisa. Ele exclui coisas, quando tu vai ligar o Windows, dá um erro. Falha no sistema. Porque ele inadvertidamente excluiu informações necessárias ao sistema. Se ele usar o limpeza de disco, isso não vai acontecer. Porque o limpeza de disco sugere que tu exclua coisas que não são necessárias permanentemente. Como? Arquivos de programas baixados, arquivos temporários da internet, o que é da lixeira, arquivos de registro, de log de configuração, arquivos temporários, dentre outros. Essas são informações que, se tu excluir, não são necessárias permanentemente e auxiliam para que teu disco não fique cheio. Qual será a nossa próxima ferramenta do sistema? É o restauração do sistema. Restauração do sistema, ele permite que a gente volte no tempo. É uma máquina de volta no tempo. Como é que funciona? Em um dado momento, tu cria um ponto de restauração do sistema. O Windows vai tirar uma fotografia, como está o teu sistema quando ele está funcionando, e salva esse ponto de restauração do sistema. Quando tiver alguma avaria no teu sistema, tu pode ir e restaurar o sistema. Ele vai voltar no tempo, vai pegar essa fotografia e colocar exatamente como estava o teu Windows em funcionamento. Contudo, a ressalva para a hora da prova é que o restauração do sistema restaura os arquivos de configuração do sistema. Nada tem a ver com teus arquivos pessoais. Então, se tu fizer um ponto de restauração do sistema e lá pelas tantas tu tentar atualizar um programa, como atualizar o Java, que é muito comum, e deu um erro total no Java, tua internet não abre, dá problema no Java, vai lá e volta, faz a restauração do sistema e sim, vai voltar a funcionar, porque ele restaura no momento que estava correto. No momento que tu tirou o ponto, que tu fez o ponto de restauração do sistema. Mas, se ao contrário de dar um erro no sistema, tu ocasionou um erro num arquivo teu, tá? Tem um documento do Word e lá pelas tantas tu vai abrir arquivo corrompido, não consegue abrir, abre cheio de letrinha estranha no teu documento Word, e aí tu diz, eu vou restaurar o sistema. Não vai funcionar. Porque a restauração do sistema não é adequado para arquivos pessoais, como documentos, imagens, músicas e vídeos. Ele atua somente dentro do sistema. Isso está dizendo aqui, a restauração do sistema não afeta nenhum dos seus documentos, das suas imagens ou outros dados pessoais. Os programas e drivers instalados recentemente talvez estejam desinstalados. Então, ele vai atuar sobre sistema, ok? O próximo é o transferência fácil do Windows. Ele permite que tu transfira de um computador para outro arquivos e configurações. Então, quando tu tem um novo computador, tu quer transferir os teus programas e também arquivos, configurações de um computador para o outro, pode usar então o transferência fácil do Windows. Ok? Esses são os sistemas, as ferramentas do sistema, que são itens do Windows nativos que auxiliam na manutenção do meu sistema operacional. São importantes para a hora da prova, faz um esquema, verifica, faz um resumo de cada um deles e questões de concurso. Ok? Bom estudo, qualquer dúvida é só chamar.